Fala galera, bem-vindos ao 12º episódio do Super Gamecast, o podcast da Super Gameplay. Muito obrigado aí novamente a todo mundo que está acompanhando a gente pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo nosso site supergameplay.com.br e todas as redes sociais. Hoje a gente vai falar de dublagem em jogos, aproveitando aí que a gente teve uma controvérsia aí, uma treta ao longo da semana com um youtuber famoso brasileiro aí fazendo dublagem em jogos, né? A gente já teve toda aquela discussão na época que a Peach e o Roger fizeram dublagem também e tal, então a gente achou interessante aproveitar e dar nossa opinião sobre isso, falar um pouco sobre a necessidade da dublagem, a importância de ser da boa qualidade, né? O trabalho desses atores aí e profissionais para dublar o personagem na tela e tudo mais, né? Dar alguns exemplos, criticar um pouco, falar mal, a gente gosta também. E antes de mais nada, vamos apresentar aqui os nossos colegas de hoje, nossos amigos. Estamos com o Leandro, o Lerrais. E aí, galera? Estamos também com o Demétrio. Nice! Já começou no clima da dublagem. Já começou na dublagem. Já. Hoje Vocês pegaram a referência? Hoje vai ter altas Isso aí é Marcos Fênix. E aí, garoto? Hoje vai ter altas dublagens pra vocês. Principalmente do Carlão. Né? Mas antes da gente começar com o tema principal, galera, vamos falar das notícias da semana. A semana foi meio parada, mas a gente tem aqui aquele que sabe tudo das novidades do mundo dos games, o Lerrais. Fala aí pra nós, meu amigo. Olha só, dessa vez não é nenhum jornalista. Desta vez não teve jornalista. Tá valendo. Bom, vamos lá para a primeira notícia da semana, super importante. Metal Gear Survive ganhou um primeiro vídeo de gameplay. Olha só. Nossa senhora. Uau! Assim, só para deixar bem claro antes de comentar, a gente já falou um pouco, né, do Metal Gear Survive em outros podcasts aí. A gente já xingou um pouco, né? Não falou, né? E agora com o vídeo do gameplay, tirem as crianças da sala. Não, ó, antes de começar o xingamento, calma, Carlos, eu sei que você quer xingar. Mas, ó, eu ainda acho ridículo a Konami fazer esse jogo. Acho que não precisava. Mas... Olha o mas a caminho. Apesar de ser tosco, eles usarem fases, roupa, tudo, né? Equipamento tudo. E todo o resto do Metal Gear 5 pra tentar ganhar um dinheiro com esse jogo, na minha opinião, aquela ideia ali, ela poderia ser melhor aproveitada se fosse por exemplo, um DLC do Metal Gear Online. Tipo, esse esquema de jogar cooperativo, né? Com estratégia, com furtividade, eu acho isso aí fantástico. Eu queria jogos assim. Só que não precisava ser dessa forma, né? Como um jogo novo e no universo do Metal Gear, só que com um tema bizarro que é zumbis. Mas, cara, seria muito fácil você criar uma historinha qualquer com soldados da Diamond Dogs ou de Outer Haven ou sei lá de onde, enfrentando um perigo, né? Mais real, né? Mais... que encaixa melhor no universo do Metal Gear. Mas não é o que aconteceu, né? A Konami é muito tosca e fez errado. Vai fazer errado. Tá fazendo errado. Isso é certeza. O Carlão eu sei que não gosta, né? Vou deixar o Carlão xingar primeiro. Não, na realidade, acho que o Lerrais falou tudo. Eu só não tenho massa. Pra mim não tem massa. Eu só acho que é extremamente desnecessário. É um jogo que não deveria existir, é uma sujeira no universo de Metal Gear. Isso é. Sabe, se eles tivessem dado outro nome, pode até usar a Fox Engine, usar algumas coisas parecidas, seria vergonhoso também, seria, mas usando o nome do Metal Gear, sujando o universo criado lá por eles mesmos, não só o Kojima, né, mas pela própria Konami mesmo ao longo desse tempo todo, né, eu acho ridículo, absurdamente ridículo. Mas... Olha o mar. Não, mas não nessa questão. Mas, infelizmente, vai vender. Porque esse tipo de jogo hoje em dia
esses jogos genéricos de cooperativos e de tiro em primeira pessoa e tal, isso vende igual água, né? Por mais ruim que seja. E ainda bota o nome Metal Gear lá, né, cara? Se brincar, vai vender mais do que Metal Gear vende, porque Metal Gear é um excelente jogo, vende pra caralho e tal, mas é um público bem específico, né? Se vocês forem pensar. Isso é verdade. Né, os fãs são bem específicos. Mas esse tipo de jogo, por ser mais genérico, pode atender mais gente ainda, né? Então, a nível de negócio, é até inteligente da Konami fazer isso, né? Mas não é minha praia. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que, tipo assim, a única coisa que faz uma dor doer menos é uma dor maior. Então, depois daquela palhaçada daquele Resident Evil 7, eu comecei a ver esse jogo com outros olhos, cara. Porque, digamos que a gente já sabia que a Konami ia aproveitar o nome Metal Gear. E, tipo assim, a gente sabia que ia ser uma merda. E eu assim, não tô tentando ser o cara positivista, não, mas... Cara, Metal Gear Solid 5 é o jogo que mais tem replay no meu PS4, cara. Tipo, direto eu me pego, o que eu vou jogar hoje? Tem um monte de jogo no meu backlog, eu vou lá e pego Metal Gear Solid 5 e jogo uma missão aleatória. Porque eu gosto demais, cara, eu acho fantástica a engine, eu acho o gameplay, ele é raro, cara. O peso que as coisas têm, é tudo muito bom. Então aí vem essa merda desse Metal Gear Survive, que vai ser, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, vai manchar o nome, vai acabar com um negócio que era perfeito, que era redondo. Mas, cara, tem o barulhinho do menu, sabe? Eu espero que na versão em inglês tenha You have arrived at your destination. Sabe? Marker placed, marker removed. Exatamente. A dublagem então, tipo, já começou já. Então, assim, eu, sendo bem sincero, vendo o gameplay, me deu vontade de jogar, sabe? Eu sei que é até vergonhoso pra mim como fã de Metal Gear dizer isso, mas é um pouco mais de Metal Gear Solid 5, deveria ser um DLC, inclusive eu até falei, né, que deveria ser um DLC chamado Undead Nightmare, igual foi o do... Excelente. Com certeza. E é como foi o Red Dead Redemption, né? Ninguém acredita que vai ter zumbi no Velho Oeste, mas o gameplay é legal. Ninguém reclamou, né? Ninguém reclama. Então, assim, se fosse um DLC de zumbis do Metal Gear Solid 5, tava de boa. O problema é que não, né? Só que, tipo assim, agora vocês imaginam uma empresa que lançou o demo de Metal Gear Solid 5 de 2 horas como um jogo completo. É verdade. Já era de se esperar esse tipo de coisa, cara. Infelizmente. É verdade. Então chega de Metal Gear Survive. Vamos em frente. Chega não, porque a gente vai comentar mais dele, mas ok. Há muito que se xingar ainda. Exatamente. Tem muito. Outra coisa que a Rockstar continua lançando conteúdo pro GTA Online. Nossa, já tá infinito aquilo, mas é interessante, né, pra quem ainda joga. Ela vai lançar agora a possibilidade de se juntar a uma gangue de motociclista na nova atualização que ainda não recebeu data, né? Não tem data de lançamento. Eu só tenho uma coisa pra falar dessa Rockstar. Para de mexer com GTA, pelo amor de Deus, e cadê meu Red Dead Redemption 2? Só isso que eu quero, cara. Cara, mas eu acho que tem a equipezinha lá, não fazendo um jogo novo. Cara. Essa do GTA Online é uma equipe separada, tem lá umas 5, 10 pessoas fazendo. Não, tem que ser, cara. Não tem base eles ficar tanto tempo no jogo assim. Porque deve estar gerando muito pouco, né, dinheiro. Será? Tem microtransações lá dentro. Né? Nossa, eu acho que eles ainda ganham dinheiro pra caralho com isso, cara. Cada atualização dessa deve trazer gente de volta, assim. Não, muita gente, mas... Mas assim, comprar GTA, comprar jogos novos, acho que deve ser pouco, né? Não, porque com certeza. todo mundo já tem isso. Uhum. Outra coisa, Kojima revelou novas informações aí do Death Stranding. A gente comentou na TGS também, no último podcast da TGS. Mas teve coisa nova. E... que eu tem falei? data de lançamento. Que eu falei do Kojima. Tá gravado. O podcast passado tá registrado. Falei,
Semana que vem ele vai falar mais alguma coisinha do Death Stranding. Aí, ó, tá. Ele vai ficar falando eternamente Certeza, até saída. O que ele falou dessa vez? Data de lançamento, cara. Só que não. Ele falou mentira, né? Porque data de lançamento, o que ele falar é mentira. É muito difícil aquilo ali. Mas, ó, o jogo já tem engine. Isso aí, ele já falou que tá definido e é uma engine conhecida de uma empresa terceira. Ele não quis falar que é Unreal Engine, certo? Até aquele canal que a gente segue, do Young, ele tem umas informações interessantes lá. Ele diz que recebeu de uma fonte confiável, fonte que já acertou anteriormente e ele até confia, acredita. E aí ele comentou que o Kojima estava entre 3 engines e ele escolheu uma delas, só que não revelou pro Young qual que é, né? Mas além disso, o Kojima falou que o jogo sai antes das Olimpíadas de 2020, que acontece em Tóquio, né? Aí ficou fácil essa fase de desenvolvimento. Mas ele foi mais específico ainda. Ele falou que sai antes do ano em que se passa o filme Akira, que todo mundo aqui conhece muito bem, né? E Akira se passa em 2019. Ou seja, acredita-se que o jogo sai em 2018. Primeiro ele falou que sai antes das Olimpíadas de 2020, aí depois ele falou que sai antes de 2019. Exato. Ele, assim, falou que sai antes do que se passa o Akira, né? Mas aí é 2019 no Akira, mas pode ser que seja ainda em 2019, né? Sei lá. Vai Deus. entender. Vai saber, mano, vai saber. E, assim, é muito difícil cumprir essa data, né? Eu acredito. Mas, segundo informações também lá do Young, a história já tá escrita. O roteiro já tá feito, saca? Isso eu não duvido não, porque isso aí teoricamente é a primeira coisa que ele teria feito. Se brincar, ele já escreveu isso quando tava na Konami ainda. Pois é. Pode ser a ideia dele antiga também, que ele nunca teve a chance de fazer. Eu vi no Twitter que ele foi perguntado, não sei se foi na TGS, sobre as cenas do trailer do Death Stranding, quando o Norman Reedus fez a captura de movimentos, ele tava pelado. Aí o Kojima respondeu assim: não, infelizmente ele estava de roupa de baixo. Infelizmente. Infelizmente. Kojima safadinho. Ele tá doidinho, o Norman Reedus. Outra coisa que ele falou é que vai ter uma heroína. Que basicamente é o que ele falou da Quiet no Metal Gear 5, né? Eu gostaria que fosse do mesmo jeito, cara. Seria legal. Inclusive se fosse a Stephanie também. Sem roupa, você queria? Pode ser. Ele não teve que pensar. Olha o raciocínio. Não, é porque eu não pensei nisso, mas pensei que poderia ser do nível da Quiet, né? Uma pessoa, uma personagem que acaba sendo importante ali. Não, né? com certeza. Todo mundo gosta. Eu acho que assim, se for Steph, muito melhor, né? Mas eu só acho que não precisa ser aquele trem sexualizado igual a Quiet, né? Não, realmente. Cara, mas o Kojima, ele tem 11 anos, cara. Vai ser alguma coisa. Com certeza. Além de ser japonês, vai morrer com né? 11 anos. Além de ser japonês, né? Então... Mas a coisa mais importante do que ele comentou lá nessa conferência dele lá na TGS, ele respondeu algumas perguntas. E uma não relacionada a Death Stranding, que na verdade foi o destaque, é sobre Metal Gear Survive. Perguntar se ele tinha algo a ver com aquela coisa. Ele falou que não tem nada a ver com essa bagaça. E mais ou menos opinião assim. Mais ou menos assim. Diz ele que pra ele Metal Gear é uma série sobre espionagem, política e tal, e ele não vê como zumbis se encaixam nisso. Muito bom, Kojima. Muito bom. E tem, assim, no Metal Gear 5 tem até uns bichos estranhos lá, mas... Tem, mas não é o foco do negócio, né? Isso, com certeza. Não é o inimigo principal, ou sei lá, alguma coisa assim. Inclusive é totalmente secundário, né? Você passa sem fazer. Agora, uma última coisa.
No podcast passado eu tinha falado sobre a imagem que o Kojima mostrou na apresentação lá na TGS. Que tinha o Norman Reedus, tinha ele e o Guilherme Del Toro e uma outra pessoa misteriosa. De mão dada. Exato. Tem rumores aí de que a pessoa misteriosa pode ser o Mads Mikkelsen, que é o ator foda, né, do Hannibal, e vai ser do futuro filme aí do Doutor Estranho. Ele vai ser um vilão lá. Legal. O cara é foda, se tiver ele no jogo vai ser massa. Bom, então chega de Death Stranding, chega de Kojima e Metal Gear. Semana que vem nós estamos falando de novo. Certeza. Vamos ouvir as Sei previsões 4 do anos Carlão aí disso. que tá dando certo. Certeza. Podcast número 200, nós vamos estar lá, ó. Kojima disse hoje. Tal. Que o Death Stranding sai em breve. Certeza. Bom, outra notícia. O criador do Dark Souls, ele revelou que tá fazendo um novo jogo, um novo Armored Core. Olha só. Franquia aí já conhecida, né? Muita gente não sabe, né? Mas a From Software começou basicamente com Armored Core, né? Teve muitos jogos da série aí pro PlayStation. Joguinho de mecha, né? Ação com mechas, robôs e tal. Que é bem legal. Eu joguei um dos primeiros, não lembro exatamente qual que é, mas esses mais recentes eu não joguei, não. E eu acho que eu já meio que esperava isso. Mas acho que o mais curioso dessa notícia aí é que ele falou também que eles estão fazendo um outro jogo que é meio estranho. Pois é. Ele falou que o gênero do jogo é estranho, mas que eles estão fazendo com seriedade, alguma coisa assim. Nossa. Esse aí que eu fiquei curioso. Não, Bloodborne, Dark Souls, é tudo bizarro, cara. Mas Esse nesse Bloodborne caso... mais ainda. Mas nesse caso, ele falou que o gênero é estranho, não o jogo em si, entendeu? Ele falou que é tipo um gênero estranho. Agora eu não sei se é um gênero estranho pra From Software ou se é um gênero estranho no geral, entendeu? Se vai ser tipo um jogo de ação tipo Dark Souls com cartas e estratégia, uma coisa bem aleatória. Assim. Não, vai ser o Tetris mais difícil que você já jogou na vida. Nossa um Tetris senhora. que você morre cada linha completada. Vai ser difícil pra caralho, mas vai ser justo. Certeza. Com certeza, cara. Mas esperar, né? Vamos ver. Tem até... Tem mais um jogo? Ou era só esses Não, era dois? esses dois, né? E ele falou que o Armored Core tá bem no comecinho de desenvolvimento, então eu acho que eles devem estar trabalhando nesse jogo estranho primeiro. Então devem anunciar tipo na E3 do ano que vem, alguma coisa assim. Ou até antes, porque a From Software faz jogo muito rápido. São rápidos, né? Bloodborne e Dark Souls 3, a diferença foi de 1 ou 2 anos? 1 ano não, velho, tudo de ano em ano, né? Tudo ano a ano. Até o Armored Core foi lançado em 2013, o último, né? Então assim, foi no meio desses jogos todos também. Bom, e seguindo, a Blizzard revelou que não vai mais usar o nome de Battle.net nos seus serviços online. Por quê, Carlão? Me diz aí, você que é um cara da Blizzard aí, cara conhecedor da Blizzard. Uai, cara, é estranho, né? O serviço tem 20 anos de idade que eles já usam Battle.net. Nossa, faz tempo. Faz muito tempo que eles usam Battle.net, mas a explicação deles é que quando eles criaram a Battle.net era uma coisa muito nova, né? Pro mundo dos games. Então, tipo, com o primeiro Diablo, quando lançou a Battle.net, foi junto com o primeiro Diablo. Então tinha sala de chat, sala pra você montar jogo com as pessoas e tal. E era raríssimo você ver um jogo com esse tipo de coisa, né? Era um conceito muito novo. Então, na época, eles tiveram que explicar bastante o que era e tal. E para isso, eles criaram um nome diferente para ajudar a explicar, entendeu? E aí, como hoje em dia tudo tem serviços online, todos os jogos do mundo têm serviços online, e todo mundo que espera um jogo da Blizzard sabe que vai ter um serviço online, eles não veem mais necessidade de usar um nome separado, que pode gerar até confusão, né? Então aí vai passar a chamar tudo Blizzard de alguma coisa, né? Blizzard Network, Blizzard Voice, Blizzard Streaming, Blizzard whatever, né? Então é basicamente isso. Beleza. E essa semana, meus amigos, tem amanhã, mas um dia depois que a gente grava o podcast. Na gravação desse podcast vai acontecer amanhã um teste de estresse nos servidores do Gwent, só no PC.
infelizmente. Só que o horário é ruim, né, Carlão? O horário pra no quem meio da mora tarde, no né? Brasil é... Amanhã, no caso, dia 23/9, é na hora do almoço. Então é dia de fazer um almoço maior, né, pra quem trabalha e tal. É do meio-dia às 3, se eu não me engano. Às 4, sei lá. E no outro dia, tem um segundo dia que vai acontecer também, é dia 27. E também é um horário no meio da tarde, então esse é mais difícil, inclusive. E isso é só pra testar a performance dos servidores, né? Inclusive eles já querem testar pra já fazer melhor no beta, né, assim, pra não ter muitos problemas no beta. Povo cuidadoso, né, cara? Ah, CD Projekt. O e-mail que eles mandaram pra falar disso aqui, cara, que e-mail massa. A imagem que eles colocaram. A imagem. Monte de gente lutando contra os servidores. Todo cuidado, cara, pra fazer um teste de estresse nos servidores antes do beta. Não, muito foda. Não. É diferenciado demais. Melhor empresa. Que isso, Depois cara, a gente vai fazer um podcast. Melhores Konami, empresas. Konami É melhor? Ah, não, realmente. É o páreo duro aí. Konami em 1990. Konami. Konami. Que mais temos? Temos Titanfall 2. Titanfall 2 vai ter um modo exclusivo para compradores de Doritos. Olha só que beleza. Essa notícia eu achei fantástica. Cara, essa notícia é a mais melhor importante notícia do podcast. Melhor. Cara, eu sinceramente não vou xingar muito não, mas puta que pariu, viu, cara? Aonde chegamos? Aonde chegamos? Não é só uma skin, não. Não é uma skin, não é uma arma, não é nada. É um modo de jogo exclusivo pra quem comprar batata e pra quem comprar refrigerante, porque o Mountain Dew também tá, né? Nossa. E, cara, não faz sentido. Eu não consigo processar na minha cabeça como que a EA achou que isso ia deixar jogadores felizes. Não consigo processar, cara. Cara, triste, capitalismo, né? Cara. É o capitalismo. Não é possível, cara. Amarrando conteúdo. Eu até entendo, não entendo. Eu não concordo com amarrar conteúdo em varejista, em plataforma, né? A gente até discutiu isso uma vez no podcast que não foi pro ar, mas eu tenho pavor dessas coisas. Agora, amarrar conteúdo num alimento, cara, num produto que tem nada a ver, sabe? Beleza, né? Titanfall, parabéns pela ótima iniciativa, só que não. E para finalizar as notícias de hoje, o Rocket League vai ganhar uma nova arena completamente gratuita e 2 carros novos. O detalhe para a arena é que ela é embaixo d'água, cara. Ô, louco. Mas somente para os clientes que comprarem os canos Tigre. As telhas Eternite. As telhas Eternite. Cara, só falta, né, cara? Mas, graças a Deus, a Psyonix não faz isso, né, cara? Então, além de tudo, é grátis o negócio. Então, grátis, cara. Rocket League simplesmente fantástico. Não, o Rocket League continua recebendo conteúdo direto. Inclusive, a gente jogou recentemente aí o modo Rumble. Né? Em português é Rixa. É muito divertido, cara. Muito divertido aquilo lá. Cara, esse debaixo d'água vai ser coreto, né? Porque eu imagino que você vai poder mexer 360 graus lá dentro do domo. Tipo do Blitzball. Não, vai ser doido, hein? Final Fantasy X. Não, vai ser legal isso aí, cara. É isso aí, galera. Essas foram as notícias dessa semana. E agora a gente vai falar do nosso tópico principal. Só pra explicar, eu tava seguindo o Stoddard naquele quarto de hotel. Tenho certeza que sim. Mas sem desculpas, detetive. Sem desculpa, é só contexto. Mexer ou perder? Mexer ou perder o quê? Seu traseiro ou ele mesmo. Mas é isso aí, galera. O nosso tópico principal é dublagem em jogos. A gente vai aproveitar aí o fiasco do youtuber, né, do Zangado, youtuber famoso do Brasil aí, que aceitou fazer uma dublagem pro Gears of War 4. Alguns meses depois ele ter postado vídeos aí com milhões de visualizações criticando a dublagem de jogos por pessoas não profissionais, né?
E Por famosos. Por famosos, exato, né? A gente tem o caso aí da Peach, né? Do Roger, mais recentes, mas tem muita coisa que acontece aí. Não só na dublagem em português, mas também até na dublagem original, né? Do idioma original. E a gente quer falar para vocês aí o que a gente acha da dublagem, né? A importância desse trabalho para os games, né? A necessidade do trabalho, se a gente acha que é necessário ter isso para o jogo brasileiro, no caso, né? Vamos especificar o Brasil, mas seria para qualquer outro país, né? Tem também a questão se a gente acha que legendas são mais essenciais do que a dublagem ou vice-versa, né? Esse tipo de coisa, e trazer para vocês aí uma série de exemplos de coisas que a gente já jogou e gostou ou não gostou, né? E coisas críticas a certas práticas da indústria e tal, né? Das produtoras aí e tal. A gente vai falar para vocês. Mas começando talvez com a importância da boa dublagem, né? A importância da dublagem para os games. Demetrio, o que você tem para falar sobre isso para nós? Cara, eu acho que falar sobre a importância da dublagem, assim, mais do que dublagem em português, em inglês ou qualquer coisa, acho que eu tenho um exemplo perfeito para qual é a real importância de uma dublagem bem feita, que é o Solid Snake do David Hayter, cara. Olha só. Cara, tipo assim, a gente teve o Metal Gear Solid 5 aí que foi dublado por um famoso americano, né? Que é o Jack Bauer. Mas, cara, não conseguiu chegar perto do que era a dublagem do David Hayter, o que ele fez, o personagem que ele criou, sabe? Parece que o Solid Snake, ou o Big Boss, né? Ele é tipo, pra mim, ele é tipo o Espírito Santo, assim, o Kojima, Nossa, esqueci o nome do artista, cara, que faz Yoji as artes. Shinkawa. Isso. O Kojima, o Yoji e o David Hayter, sabe? São os três caras que juntos... Trindade. A trindade que formou o Solid Snake. E ele é o que é por conta do talento desses três caras, sabe? O cara que escreveu, o cara que desenhou e o cara que fez a dublagem. Acho que não existiria o Solid Snake se tivesse faltando um desses três. Então acho que essa é a importância, sabe? O sentimento, tudo, cara, que tem no jogo. Às vezes você pode ter uma captura de movimento fantástica, né? Hoje em dia a gente tem o rosto dos personagens se movendo minimamente, assim, você tem uma captura muito foda, mas sem um áudio que realmente te passa aquele sentimento, te passa aquela emoção, aquilo ali não é nada, cara. Então, a importância é essa, né, cara? É tudo, assim, na emoção do jogo. Concordo com o que você falou, cara. Eu também acho extremamente importante uma boa dublagem, né, em um jogo. Dublagem original, dublagem o que for, né, de que jeito for. Mas principalmente nesses jogos que são mais focados em história, né? Porque tem jogo que nem precisa, né? Um jogo de luta, por exemplo. Um jogo de luta, um jogo de tiro. Principalmente para esses tipos de jogos que tem uma história importante, que é o foco do jogo, né? Que é o principal destaque. Vamos dar um exemplo aí. Outro exemplo, né? Além do Metal Gear com o David Hayter. Mas The Last of Us. The Last of Us, cara, a dublagem é uma das coisas mais importantes ali. Porque é o que vai passar toda a emoção que tá naquele roteiro excelente, fantástico, né? Então você precisa de uma qualidade boa pra conseguir transmitir isso, né? Pra quem tá jogando. É verdade, assim, não só a qualidade, né, técnica do negócio, mas também da interpretação, né? É por isso que a gente tem hoje em dia tantos atores de voz, principalmente americanos, brasileiros também, né? Famosos, né? Hoje em dia os caras são famosos igual a gente do cinema, né? Você pega aí Troy Baker, né? Que fez o Joe do Last of Us. Não, peraí. Nossa. Troy Baker que fez todos os jogos possíveis na vida, né? Todos os jogos do mundo, exato. Ô, louco. Shadow of Mordor e tal, enfim. Tem o Nolan North, né? Que fez o Nathan Drake. Tem a Laura Bailey, né, que também faz tudo do mundo. Né, ela vai estar no Gears 4 agora, inclusive.
Tá no Batman Telltale. Tá no Batman Telltale. É a Mulher Gato, né? No Batman Telltale. Isso. Nossa, fantástico. Ah, e o Tá no Troy Uncharted Baker é o 4 Joker, também. né? Não, o Troy Baker é o Batman. Isso, ele é o desculpa, Bruce Wayne. é o Batman. É porque eu falei Joker porque eu escrevi Mark Hamill aqui, apesar dele não ser conhecido por um ator de voz, mas ele fez, pelo menos metade da vida dele, ele fez trabalho de voz, né? Isso. Tem. Nossa, o Troy Baker já fez Joker também. O Ele Troy fez Baker já Joker fez Joker, realmente. no Arkham Origins. É verdade. Que O o Mark Hamill não tava nele. O Mark Hamill, se ele não é o Luke, ele é dublador, né? É, exato. Então, assim, o Não, Mark e Hamill eu excelente, coloco né? até nesse meio, apesar de ele ter ficado famoso pelo look, mas ele, assim, ele é dublador Ele é um de dublador. tudo também, né? Ele faz um monte de Exato. coisa aí. É pelo E- Luke Skywalker, né? Então, foi estranho pra quem não sabe, ficou famoso pelo Luke. Exato. Pensar que ele tem um look legal. O pessoal do Star Trek aí, ó. Nossa. Mas então, enfim, eu acho que o trabalho do ator é o mais importante, né? E a gente tem no Brasil aí exemplos que vocês podem até me ajudar. Tem o Guilherme Briggs, que a gente sempre comenta, né? Wendell Bezerra. O Wendell Bezerra. Tem mais. Lembrei do Goku Só agora não nesse lembro. momento. Importante. Exato. Oi, eu sou o Goku. Mas assim, eu acho que o trabalho do ator, né? Tanto do ator que está interpretando um personagem de carne e osso no cinema, quanto o ator que está interpretando aquele determinado personagem ali no jogo, né? É extremamente importante. E quando o trabalho é bem feito, né? Ajuda muito mais na imersão do que quando o trabalho é mal feito, né? O trabalho mal feito, além de vergonhoso e muitas vezes, sei lá, além de vergonhoso, ele atrapalha muito na imersão da gente, né? Você vê ali uma frase que não encaixa muito bem, uma voz que não encaixa muito bem com aquele personagem, ou uma tonalidade de voz que não encaixa com aquela situação, né? E essas coisas realmente tem todo um cuidado, e essas produtoras, quando fazem a dublagem original, eles têm todo um departamento de som, de mixagem e tal, que trabalham horas e horas e meses para deixar isso perfeito, né? E aí quando você pega uma coisa dessa que gastou meses para ser feito, né? Um ator foi 10, 15 vezes gravar as vozes, né? E aí transfere isso para um lugar que a pessoa gasta 4 horas para repetir as frases em outra língua, né? Aí começa a acontecer as merdas. É sacanagem. Exato. Uma coisa que assim que me fez perceber a grandiosidade assim dessa parte da dublagem, sabe? O quanto é importante isso, foi ouvir audiodramas, cara. Tanto alguns audiodramas, podcasts mesmo, né? Que são audiodramas em português e principalmente alguns em inglês que eu ouvi. Que, cara, em diversos momentos eu consigo colocar aquele fone de ouvido ali e viajar nas vozes. Eu só tenho áudio e eu consigo me entregar completamente às histórias, sabe? E aquilo ali. Então, assim, inclusive foi a partir daí que eu comecei a fazer um pouco as pazes com as boas dublagens nacionais, sabe? Eu tinha uma versão assim brutal, sabe? Falou que era dublado pra mim, eu enojava. Mas com o tempo e ao perceber que existem profissionais seríssimos que são extremamente talentosos fazendo esse tipo de coisa, eu fui fazendo as pazes com isso e hoje eu sempre que tenho uma versão dublada, às vezes pessoalmente, às vezes eu prefiro jogar ou assistir a versão original, porque eu tenho um pouco dessa chatice com a coisa original, né? Não sei se já deu pra perceber, mas eu sempre gosto de checar, de ver como que tá, de ter um pouquinho da experiência também dublado em outra língua, por sentir essa importância, sabe? Por dar crédito a esses profissionais que trabalham bem nessa área. Eu assim, eu tenho uma opinião um pouco semelhante, mas ao mesmo tempo diferente do que você falou. Eu também sempre tive um pavor de dublagem, eu ainda tenho, eu sou contra totalmente a dublagem no cinema, por exemplo, e de qualquer tipo de arte, seja game, seja cinema, posso estar sendo até meio agressivo, mas é a minha opinião, né? Tipo assim, eu tenho pavor de dublagem. Eu acho que altera profundamente o trabalho original, né? Não só do ator que fez, você pega no cinema, por exemplo, né? Você altera profundamente o trabalho do cara que ficou lá meses gravando e interpretando aquele personagem e aprendendo aquela tonalidade de voz, ou definindo aquela tonalidade de voz, ou definindo aquelas inflexões para aquele personagem.
você troca aquilo tudo por uma coisa, muitas vezes, raramente tão boa quanto, né? Por mais que os profissionais sejam bons, né? Então acho assim, por alterar o trabalho original do ator ou de quem faz a animação da boca dos desenhos ou dos games, né? O trabalho original do artista de som, de quem faz a mixagem e tal, né? Eu sou absurdamente contra a dublagem, né? A dublagem que eu digo é em outro idioma, né? E por isso que eu sou muito mais a favor de legenda, né? Eu acho que legenda era uma coisa que tinha que ser absolutamente principal, né? Tem todos os tipos de arte aí, de cinema, nos games e tal. Por isso que eu fico muito triste quando um game que é bom não tem legenda em português. Porque a gente também não está aqui para discutir se a pessoa sabe inglês ou não sabe, né? Mas a legenda em si resolveria esse problema, digamos assim, né? E agora, quem tem coragem de falar pra mim que legenda atrapalha um filme, ou atrapalha um game, ou atrapalha uma série, eu acho que é pura e simples preguiça de ler, cara. Eu sinceramente... Não, mas eu discordo, cara, não. No caso do game, especificamente, cara, tem situações... Antigamente, não. Mas hoje em dia você tem falas e coisas acontecendo em tempo real no gameplay, que às vezes você tem que se concentrar e você tem que ver informações de menu e ler a legenda. Então, tipo assim, isso eu falo por experiência própria. E eu entendo inglês já ouvindo. Só que às vezes você tá tão ligado no gameplay que às vezes você deixa passar batido. E às vezes eu assisto outra pessoa jogando o jogo que eu mesmo joguei e eu falo, não lembrava que esse cara tinha falado isso. Porque simplesmente eu não percebi na hora. Então, na minha língua nativa, acaba sendo um pouco mais fácil para mim perceber o total. Mas eu acho que esse problema acontece mesmo quando está sem legenda. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, você pega um jogo que tem muita informação, muito diálogo durante um combate ou um gameplay, independente se tem legenda ou não, você perde determinada frase. E aí quando você ouve de novo, quando você vê de novo, né, você pega pela primeira vez. Eu concordo, mas assim, eu vou dar um exemplo bem específico do que eu tô falando. Toda a série Batman Arkham. Porque ela praticamente você tem durante todo o gameplay, você tem os rádios dos bandidos lá, dos capangas, que eles ficam falando coisas engraçadíssimas. Os textos são excelentes, cara, daqueles capangas. E muitos momentos jogando o original, eu me perdia, sabe? Eu deixava de prestar atenção naquilo. E aí eu tava só, onde eu tenho que ir, o que eu tô fazendo, vou escalar aqui, vou pular aqui, vou fazer tal coisa. E deixava passar. Jogando o último, o Arkham Knight, eu joguei ele dublado e, cara, a experiência foi muito diferente nesse sentido, sabe? Que eu não perdi nada, eu não deixei passar nenhum comentário engraçado dos caras lá embaixo. E esse é um exemplo que eu daria de um jogo bem dublado em português, sabe? Então por isso que eu concordo com você que a legenda ela resolve 90 e cacetada% dos casos. Mas nesse caso específico que exige um pouco de gameplay e entendimento da história, eu acho que ajuda um pouco a língua nativa. Eu posso... Pode falar, Lerrais. Tem jogo que até exagera, assim, aí já vai mais para um erro do jogo mesmo. Exagera nas falas fora do contexto ali, assim, fora do que você está prestando atenção. Você fala muita informação ao mesmo tempo. Isso. Tem jogo que exagera nessas coisas aí, não tem certeza. Como, cara. Assim, a gente vendo legenda, vai aparecer muita legenda e às vezes o jogo é muito rápido e não dá pra ficar lendo e olhando o jogo. Tipo, um jogo de tiro, você não vai ficar lendo tudo que tá acontecendo ali. Então, às vezes eu acho que é problema do jogo também. É verdade. Em poucos casos, né? Eu talvez eu esteja criticando mais pesadamente porque eu fico muito amarrado ao cinema, né? Por morar fora, games hoje em dia eu nunca coloco em português ou dublagem, só pra ver mesmo, por questões aí da Super Gameplay, alguma coisa assim, né? Que tem que dar opinião, alguma coisa. Mas eu nunca coloco em português, né? Então assim, acho que veio do pavor que eu tenho disso no cinema, né? Porque eu acho que no cinema é uma coisa muito mais grave, talvez, do que nos jogos ou até nas animações, né? Porque a diferença é um pouco menos gritante do que quando você tem atores reais, né? Eu digo não só da questão dos movimentos da boca, né? Você tem lá
no cinema você tem a pessoa falando uma frase e você ouvindo outra coisa, né? Não condiz os movimentos da boca. Nos jogos, como os movimentos não são tão extremamente perfeitos, apesar de que tem CGs muito fantásticos aí, como do Call of Duty novo e tal, né? Que dá pra você notar que tipo de frase que a pessoa tá falando, ou que palavra que ela tá falando, só pelo movimento da boca, né? Mas enfim, o que eu tava falando é que essa disparidade dos movimentos da boca e a alteração que tem na mixagem de som, porque é extremamente notável. Nos jogos, novamente, quando é bem feita nos jogos, não é tão problema. Mas quando não é bem feita, cara, a mixagem de som com a dublagem é absurdamente horrível. Você pega um filme dublado, pega o DVD lá, liga na faixa original e liga na faixa dublado. Cara, não tem como você falar que a faixa dublada é melhor. Não é a qualidade da voz da pessoa que tá falando nem nada, mas é a forma, do som, a né, qualidade do som. Inclusive eles até aumentam, parece, o volume da voz da pessoa, né? O volume da voz da dublagem diminui o volume do som, né? Do som de fundo. Não, eu já vi caso contrário aí, que a dublagem ficou baixa e o som do jogo ficou alto, aí não dava pra ouvir direito. Um que tem problemas com isso aí é Uncharted 3. Você coloca dublado e volta pro original, é uma diferença enorme. É um que, infelizmente, assim, a dublagem, o trabalho dos dubladores, eu até gosto, que é o Last of Us, mas ele tem esse problema seríssimo, porque durante o jogo ele tem um controle, inclusive no original, da distância que você tá do personagem que tá conversando, eles abaixam o volume. É verdade. Então, e quase durante o jogo todo, em inglês, você quase não nota isso. Você percebe uma diferença, que o personagem está um pouco mais distante, ele fala mais baixo. Mas quando é em português, cara, se você não estiver do lado do personagem, você não escuta porra nenhuma. Sim. Isso é foda mesmo. Essa questão de alterar a coisa original, eu acho que é o que mais me incomoda, né? Tanto da parte visual, que você vê a boca mexendo ali, ou você vê aquela interpretação não condizendo com o jeito que a pessoa tá falando, quanto dessa parte sonora. E eu sou muito chato com som. Talvez é por isso que eu gasto aí horas editando esse podcast, né? Mas eu acho que nos games, felizmente, acontece menos. Mas recentemente eu acho que tem acontecido muito problema, né? Quando a gente passa pro idioma brasileiro, pro português, né? E ainda tem aqueles outros casos que a gente pode discutir também. Mas então, para pensar mais ou menos nisso, vocês acham que a dublagem de jogos, muitas vezes americanos ou japoneses e tal, é extremamente necessária para o Brasil? Você acha que é uma coisa que toda produtora devia fazer? Ou você acha que a dublagem é uma coisa que não deveria existir para o Brasil? Ou que deveria existir em doses homeopáticas, digamos assim? Alguma coisa. O que vocês acham disso? Não, eu acho assim, cara. A questão da dublagem, eu não tinha percebido o quanto esse assunto é sensível. Até a gente começar a discutir. Porque é uma questão que eu penso da seguinte forma: a gente está discutindo muito, falando muito de português, de quando vem pra cá, Brasil, que é o nosso contexto. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, o que eu acabei de falar, que é uma das coisas mais importantes no Metal Gear Solid pra mim, que é o David Hayter, só existe porque isso ocorreu do Japão para os Estados Unidos, certo? Então, assim, é aí que você repara que, beleza, o original, ele é sempre melhor. Na minha opinião, é. Na minha opinião, ele é original, certo? Isso é tudo o que se precisa dizer nesse caso. Se é melhor ou pior, vai depender muito da experiência que você tem. Então, digamos que cara, é extremamente relativo. Você tem o que o Carlão falou da perda da qualidade, isso é muito óbvio. É só você, se você assistir no seu telecine, você tem um canal na sua casa que você consegue selecionar a faixa, ou mesmo um arquivo baixado, né, que você tem as duas faixas. Se você trocar, você vai ver que do nada vai parecer que você está quase sem volume na televisão. É porque realmente eles abaixam o som lá embaixo, mexem na mixagem. Então assim, isso é ruim, é horrível, cara. É muito ruim mesmo, porque
tudo isso não teria uma categoria no Oscar de mixagem de som se não fosse extremamente importante. Então, assim, é extremamente importante para a experiência full que você vai ter daquilo ali. Só que certas pessoas ficam realmente incomodadas, cara. Sabe, eu conheço casos assim e eu sempre tive uma opinião muito parecida com a do Carlão. Pô, você não aprendeu a ler na escola, não? Lê a legenda aí, caralho. Sabe, mas, cara, tem gente que gosta mais assim. Sabe ler, mas é preguiça de ler? A gente pode chamar de preguiça, mas ela vai ter uma experiência melhor assistindo aquilo na língua dela. E isso não é no Brasil. Isso, todo filme da Ghibli, todo filme japonês que é lançado no Ocidente, ele vem com uma versão dublada, em inglês, sabe? Então, é algo comum. E é importante a gente dizer o seguinte, cara, que trabalho bem feito é trabalho bem feito e trabalho mal feito é coisa cagada. Eu vi, por exemplo, o making of de Spirited Away. Hoje a gente tá falando muito de cinema, né? Mas é o Viagem de Chihiro. Excelente. E aí tem no making of mostra a gravação das vozes. Nesse caso é um pouco diferente das animações 3D que a gente está mais acostumado, porque a animação já foi feita antes e inclusive no original as vozes são gravadas em cima da animação já pronta. Então, só que o Hayao Miyazaki estava do lado o tempo todo. Ele tinha o diretor, além dele, que era o diretor do filme, tinha o diretor de dublagem e os caras faziam eles repetir 50 vezes a mesma coisa, sabe? E esse é o negócio. Era assim, era uma tonalidade mínima da fala que contava. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo making of, tem também a gravação da versão em inglês, que o Hayao também acompanhou. E você vê o diretor de dublagem americano fazendo uma coisa muito parecida, sabe? Buscando a qualidade no produto final da mesma forma como foi buscado lá atrás. Então, você tem uma diferença muito grande. Lá, eles falam gritado, você tem... Cada língua, ela tem não uma é inflexão só... diferente. É, exatamente. Então, assim, se altera completamente até o filme. Mas, se funciona, se existe um público que vai gostar mais da versão em inglês, e é feito um bom trabalho, eu acho que o mais importante que eu quero dizer é isso, sabe? É que precisa ser feito um bom trabalho, não importa a língua que você está fazendo. É preciso fazer uma pesquisa, você tem que entender o personagem, você tem que ser um dublador, cara. Você tem que ser um profissional, como qualquer coisa que as pessoas fazem, né? Então, eu não quero ser o do contra, mas eu acho importante passar essa ideia, sabe? De que o trabalho bem feito, por mais que tenha falhas técnicas, problemas que acontecem, ele também precisa ser valorizado, sabe? Eu acho isso importante também. O que eu ia falar, o que eu falei, né, da questão da crítica, dublagem e tal, é uma opinião pessoal minha mesmo, né? Eu tenho pavor à dublagem, isso infelizmente eu não consigo mudar. Mas, ao mesmo tempo, que eu ia complementar, era exatamente isso que você falou, né? Que quando o trabalho é bem feito, né, é imperceptível certos problemas, principalmente na área de games, né? Por tudo que eu falei. Então, assim, eu acho que é fundamental o trabalho da produtora. E eu tenho um exemplo absurdamente fantástico. The Witcher 3. Os caras dublaram Witcher 3, acho que é 7 línguas. Tá dublado em 7 línguas. E sei lá quantas mais em legendas, né? E se você vê o cuidado extremo que os caras têm com cada língua, com cada ator escolhido, né? Eu vi até uma reportagem da CD Projekt Red que todas as vozes que iam sendo gravadas vinham para eles lá na Polônia para eles analisarem, ver se estava na inflexão certa, no jeito certo de falar. Então tinha assim, igual o Demetrio falou, tinha um cuidado extremo. Você pega até a música que a Priscila canta lá no jogo, que é fantástica, em qualquer língua ela é fantástica, né? Até em português, se brincar, é até mais bonito do que até mais bonito do que a versão em inglês. E se é que a versão em inglês é original, não dá pra saber qual que é a original, né, no caso, porque é tão bem feito, né? É tão bem feito que tanto faz, né? Tanto faz. Eu jogaria tranquilamente Witcher 3 em português, não vejo nenhum problema. Acho que foi eu vejo. Você vê problemas no Witcher 3? Tem vozes horríveis.
Claro, no geral é excelente mesmo, muito bem feito. Mas tem vozes horríveis ali que eu não perdoo. Aí quando você ouve uma voz dessa, sabe o que você fala, mano? Que feiura. Nossa, meu Deus. Isso aí é uma fala lá, né? É uma fala do Geralt. Eu lembro que a fala do... aquele menininho, O Johnny? O Johnny, exato. Eu lembro que a voz dele era meio tosca em português, né? As vozes das mulheres que eu não gostei. Talvez é por conhecer a original. Tipo, uma pessoa que não ouviu a original, ela vai assumir aquilo ali como a voz padrão e beleza. Agora, já conhecendo a original, fica muito difícil se querer comparar e achar que é melhor. Não é melhor. Discordando de você, eu ouvi primeiro dublado e achei uma bosta. Aí depois eu ouvi a legendado em inglês e falei, nossa, do caralho. Então, é porque é ruim mesmo, cara. Das mulheres, principalmente. Da Yennefer, cara, a voz dela... Exato. Nossa senhora, coisa horrorosa. A do Geralt eu acho muito boa, cara. A do Geralt ficou top. Mas enfim, o que eu queria falar, né, eu citei o exemplo do Witcher 3 porque eu particularmente gostei demais. Eu cito também alguns exemplos dos jogos da Blizzard, quando são dublados, o Overwatch, o Diablo 3 e tal. Eu acho que a dublagem ficou excelente. Cada um pode ter sua preferência, né? Eu sempre vou preferir o original, ou a voz em inglês, que é o que eu estou mais acostumado a ouvir e tal, né? Mas eu acho que o trabalho ficou excelente. Você pega até no Diablo 3 lá, tem o Asmodan, né, um dos chefões e tal, e ele tem um sotaque carioca, um demônio com sotaque carioca. É absurdamente engraçado, mas é ao mesmo tempo muito bem feito, sabe? Quando ele fala. Tem o seu Madruga lá também, né? Eu ia falar isso. Tem seu Madruga, tem de tudo, cara. Então, assim, eu acho que o trabalho é muito bem feito. CD Projekt Red, da Blizzard e tal. E os problemas começam quando produtoras como EA Games, ou a Microsoft, ou a Ubisoft, etc., começam a deixar de lado todo esse trabalho que existe por trás da dublagem para colocar nomes de famosos no meio, entendeu? Eu acho que o problema principal começa com isso. Nossa, aí é pra xingar mesmo. Aí é pra xingar. E aí a gente chegou na parte que ninguém discute. Então, e aí eu queria perguntar pra vocês. Porque a gente falou da necessidade da dublagem, né? Eu particularmente, mas meu ponto de vista é um pouco, como se fala, carregado, porque eu não tô no Brasil, eu não dependo do áudio em português nem nada, então pra mim é difícil opinar sobre isso com mais qualidade, digamos assim. Mas eu não gosto. Eu não gosto do áudio dublado, eu gosto do áudio original. Você falou de japonês e americanos e tal. Eu nunca assisto anime dublado. Eu odeio anime dublado. Eu sempre assisto anime em japonês com a legenda em inglês. Né? Eu acho que muda completamente. Até Pokémon, sabe? Até Pokémon eu prefiro o áudio original do que o áudio em inglês ou o áudio em português. Claro que existe uma coisa nostálgica, né? Quando a gente era pequeno e assistia Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, né? É impossível você não lembrar daquelas vozes com carinho, né? Mesmo porque não tinha a voz original ou a voz em inglês na época pra gente ter a oportunidade de ouvir, né? Mas essas coisas eu acho que tem mais um sentimento nostálgico e, claro, pelo menos do Dragon Ball, que eu me lembro, eram muito bem feitas, né? Eram muito bem feitas. O Cavaleiros também, muito bem feito. Cavaleiros também. Então, assim, eu acho que tem essas... Inclusive, se você pegar tipo, os maiores nomes, assim, dentre os maiores nomes da dublagem nacional, tá quase todo mundo trabalhando em Cavaleiros do Zodíaco. Né? Exatamente. É verdade. Estão quase todos lá. É verdade. Mas, enfim, com isso em mente, sabendo que a gente tem tanta gente boa aí no Brasil que trabalha com dublagem, que treinou pra isso, que estudou pra isso, que pratica isso, o que vocês acham dessa... Podem começar a xingar, mas o que vocês acham dessa questão de certas produtoras começarem a escolher nomes de famosos para colocar na dublagem ao invés de profissionais de qualidade? Cara, isso me lembra uma tirinha que eu vi há pouco tempo, que era o carinha assim, ele... eu sempre sonhei em ser um engenheiro. Aí mostra ele construindo um carrinho com um negócio de papelão e tal. Eu estudei a minha vida toda pra isso, não sei o que, tarará. Eu me formei, eu trabalhei numa grande empresa, subi de cargo e tal. Fui o melhor em todas as áreas até eu poder fazer o design do meu próprio carro. Aí vem a filha da puta e rebaixa essa desgraça. É isso, sabe? O cara estuda a vida inteira, o cara é um profissional, o cara é sério, o cara leva o negócio a sério.
E aí chega um Zé Mané, Zé Ruela, apresentador de programa da tarde da Rede Globo, e quer dublar um filme, cara. Sabe, ou pegar uma Peach pra dublar um jogo só porque a Peach, é a roqueira. Nossa, é muito bizarro isso. Não, eu ia perguntar se vocês acham que é uma necessidade de socar nome de famoso nos créditos, ou é uma necessidade de tornar as vozes reconhecíveis? Eu acho que principalmente é marketing. É marketing. É puro marketing, cara. Tanto é que toda vez que tem, no caso, em qualquer situação, né? No caso do cinema, se tem um dublador famoso, ele vai estar no cartaz, assim. Tem uma parte grande do cartaz, falando com as vozes de fulana de tal da novela das 9 e Luciano Huck. E Luciano Huck. É verdade. E nos jogos sempre vai ter notícia pra caralho, velho. Sabe? Isso. Mortal Kombat tem, sei lá, sai os trailers, sai tarará, e sai uma puta de uma manchete em todos os canais possíveis que falam de games, falando que a Peach vai dublar o Mortal Kombat. Sabe? Então, assim, é marketing. É puro marketing. Exatamente. É o que o Demetrio falou também. Pra mim é a mesma coisa que, tipo, minha empresa lá, que eu trabalho, a área de TI, chegar pra um YouTube um YouTuber famoso e falar pra ele, faz um programa aqui pra mim, você não é da área, mas você é famoso, tá de boa, pode fazer aí. Aí pronto, ele vai lá e faz. Programa sem aqui pra nós. Sem saber. É isso. Cara. É isso aí. A questão do youtuber brasileiro aí fazendo a dublagem, né? No caso, eu acho que é mesquinho, né? Claro, of course. Mas por ele ter criticado e tal, né? Mas isso é o pior, talvez, né? Esse talvez seja o pior. Mas eu acho que o principal culpado, eu acho que os dois lados são culpados. Eu não quero discutir muito essa história porque já se discute muito, né? E youtuber brasileiro ou youtuber de qualquer lugar tem um conjunto de loucos seguidores aí que é preferível até evitar o confronto, né? Mas uma legião de fãs, né? Mas a questão do youtuber famoso ou da Peach e tal, eu acho que é uma culpa, não é culpa da Peach ou do Roger, por exemplo, que fez o Battlefield Hardline, né? Deles terem aceitado, porque dinheiro está envolvido, né? E você pega certas pessoas subfamosas, alguma coisa que estão precisando de uma graninha extra, de aparecer mais na mídia e tal, eles vão aceitar, né? Não tem o que fazer. Você pega esse youtuber brasileiro aí que aceitou, provavelmente financeiramente, por ser financeiro, ou até vai que o cara tem a ilusão de que ele consegue fazer um trabalho melhor do que outro profissional. Né? Nunca se sabe o que se passa na cabeça. Mas o principal culpado disso é quem escolhe essas pessoas. Né? É a produtora, é a Microsoft que vai lá e escolhe um youtuber brasileiro famoso para fazer um personagem no Gears. Né? Ou a NetherRealm, a WB Games, que escolhe a Peach para fazer Mortal Kombat, né? Ou a EA que escolhe o Roger para fazer Battlefield. Eu acho que o grande problema tá nisso, né? E é igual a gente falou, igual vocês falaram, é marketing, né? E não só o principal problema é de quem escolhe, mas também da direção, porque tipo o Roger, você vê a dublagem dele, assim, você não vê como. Você não entende como aquilo pôde acontecer, como alguém deixou. É pavoroso. Assim, cara, beleza. Eu fui convidado para fazer uma dublagem, eu aceito, porque eu acho legal e vai ter dinheiro, beleza. Mas eu vou lá e espero que eu seja corrigido, porque eu não sou dessa área, eu não entendo tudo. Então, eu fiz o meu trabalho lá, fiz uma gravação, beleza? Eu espero que apontem os problemas para mim e eu possa refazer várias vezes até ficar bom. Mas parece que não tem isso. Parece que ele chegou lá, em 1 hora fez todas as falas dele, pegaram o áudio, colocaram no jogo e pronto, é isso. Essa é a impressão. É basicamente isso que deve ser feito. Eu vi até uma reportagem recente, um tempo atrás, na época que o Luciano Huck dublou lá, né, o Enrolados.
Na época que ele fez, eu vi uma reportagem que ele fez a dublagem dele em 4 horas no estúdio. Né? Aí. Isso aqui é foda, cara. Então você pensa assim, o que aconteceu no máximo ali foi ele pegou uma lista de falas, né? No máximo devia ter uma tela passando a imagem do personagem que ele estava interpretando, e ele só leu aquilo, né? Exato. E é o que deve Chega a ser desrespeitoso. cara. Chega a ser desrespeitoso com quem dublou originalmente e com quem fez o trabalho com o filme todo originalmente, né? Com quem fez a mixagem de som e tudo mais, né? E eu acho que nos jogos, cara, é o mesmo problema dos cinemas, né? É triste, é muito triste. É muito triste. E tipo assim, se você pensar que voltando ao Metal Gear Solid 5, o Kiefer Sutherland tem uma entrevista dele nos making-offs lá, nos vídeos que saíram do Metal Gear, ele falando que ele nunca jogou videogame, que ele não conhecia a série, ele não sabia o que era, mas que ele percebe que tem muita gente que gosta e que ele acha muito legal participar de algo assim, que é muito inovador, que tem captura de movimento. Então assim, sabe, o cara... Assim, é lógico, é o Kiefer Sutherland, e não tô falando que ele fez um trabalho ruim, apesar de que eu acho que o Big Boss do Metal Gear Solid 5, whatever ter dublador, não precisa, quase não fala, né? É. Mas, sabe, o cara parece que ele não vê a importância. Agora você vê, por que não o David Hayter, que é um cara que acompanhou o negócio desde o começo, o cara tinha paixão com aquilo, sabe? Ele... Todo lugar ele fala, tem vários vídeos dele com os demais dubladores do... É praticamente filho dele também, né? Tem vídeos dele com os dubladores do Metal Gear, eles fazendo diálogozinhos zoando, assim, né? Ele com o Otacon e tal. Então, cara, é um negócio... E aí os caras escolhem só por ter o peso... Eu acredito que seja só por ter o peso do Kiefer Sutherland. Que assim, teve o papo do Kojima lá, que a gente acredita que os games evoluíram de uma forma que ele tá mais próximo do cinema, então a gente precisava de um ator que desse mais... Ele falou questão de idade também, né? Que naquela época o Big falou? Boss... ele falou que na época do jogo o Big Boss tá mais velho, então eles precisavam de um ator ali na faixa dos 50 anos de idade pra poder fazer o papel, uma coisa assim. Eu não discordo que o Kojima ele teve boa intenção, provavelmente ele era fã do Kiefer Sutherland, ele trabalha muito assim, né? Ele trabalha com quem ele gosta, mas foda, né? Eu fiquei meio chateado com isso e eu esperava que quando o jogo saísse, isso fosse lavado vendo uma atuação, nossa, bombástica, maravilhosa, né? Bombástica. E assim, a gente vê que o jogo nem precisava disso, porque são pouquíssimas falas do Kiefer Sutherland. Então, whatever, né? Acho que isso aí é foda, cara. Você tem que se entregar ao que você faz, sabe? Igual, tem um exemplo só que eu vou dar de um famoso do Brasil que dublou num filme, numa animação, e que ficou bom. Mas é porque é um cara que tipo assim, quem conhece o trabalho, quem sabe um pouquinho dele, sabe que é um cara que se entrega demais. Que é o Fábio Porchat. Ele fez um personagem no Frozen, que é o bonequinho de gelo lá, eu esqueci o nome dele. O Olaf. E a dublagem ficou boa, porque era um personagem que tinha que ser engraçado, ele consegue ser engraçado, e você vê que ele se entregou àquilo, sabe? Ele até altera um pouquinho a entonação pra não ser o Fábio Porchat clássico, sabe? Pra que as pessoas não reconhecessem é o Fábio Porchat. Não, era o Olaf. Então, isso eu acho importante, sabe? O cara se entregar, o cara tentar fazer um bom trabalho. É o que o Leandro falou. Eu acho que tem o problema da direção? Tem, mas eu tenho certeza que o Roger ou o Pete, os caras chegaram lá como se estivesse gravando uma propaganda de margarina, sabe? Eles não davam a mínima pra aqueles ali. Eles chegaram lá, que legal, hein? Tá, vou gravar, como é que é? Aí, velho, é foda, né? Uma das esse negócio que você falou de ter trocado um pouco a inflexão pra ninguém ver que é o Fábio Porchat e tal, eu acho uma coisa tão fantástica, cara, quem consegue fazer isso, ou não só o ator, mas assim, a pessoa que tá dirigindo aquele ator, ou a produtora que tá escolhendo e organizando aquela dublagem, né? Eu acho tão fantástico quando você joga um jogo que quando você termina e tá vendo os créditos finais, você fala assim, putz, mas tal cara era o Troy Baker?
Ou tal cara era o Nolan North. Nossa, nem reconheci, sabe? Porque é fantástico, os trabalhos de voz são fantásticos. O Troy Baker faz um tanto de voz, o Nolan North faz um tanto de voz. Se vocês verem a entrevista deles imitando os outros, cara, é simplesmente fantástico. Sabe? Os caras nasceram pra isso, né? Eles estudaram pra isso, eles têm a experiência disso, né? Tem talento. Tem também, talento, né? Muita coisa. Quando você trabalha com voz, assim, com esse tipo de coisa, principalmente quando requer imitação, mudança de entonação, requer talento, cara. O cara tem... Parece que vem no sangue mesmo. Pois é, e por isso que eu não entendo, com tanto talento desse jeito disponível no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, sabe, cara, tem muita gente que tem qualidade para fazer. A gente citou tantos exemplos aí de brasileiros já, Guilherme Briggs, Wendel Bezerra e tudo mais. Com tanta gente, pra que escolher famosos, né? Ou subfamosos do YouTube aí da vida, ou qualquer outra coisa, né? Uma coisa, um problema de dublagem que eu vejo, não relacionado exatamente à dublagem, mas é a forçação de barra das empresas, de algumas empresas de jogos aí, que dublam o jogo, beleza? O Batman Arkham Knight é um exemplo. O jogo tá lá todo dublado, beleza? Pode ser de qualidade, pode ser ótimo e tal. Mas eu gosto do áudio original, da dublagem original. Por que eu não posso ter a opção de ir lá no menu e mudar? Isso é ridículo, me deixa... né? Cara, isso me dá uma raiva, mas enorme. Quando o jogo tem isso... Quando eu abro um jogo, o ritual é sempre o mesmo. Primeira coisa, opções. Veja o idioma. E aí, quando eu vejo que tá em português, o jogo tá todo dublado e não tem uma forma de mudar, já perde muito ponto comigo. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Tem que, cara, tem gente, tem gosto pra tudo. Beleza, dublagem, eu não condeno assim tanto a dublagem. Eu não gosto, beleza, mas acho que tem que ter pra incluir pessoas que gostam, né? Assim, pra incluir todo mundo possível. Mas você tem que dar opção aí. Isso é básico, tinha que ser básico, né? Tinha que ser padrão. Não sei o que vocês acham. Não, com certeza. Acho que isso aí é um dos maiores erros que tem quando se adiciona dublagem e legendas em um jogo. É isso aí, cara. Com legendas, eu acho que o primeiro problema é quando não tem, né? Uhum. Mesmo que seja só em inglês. Mas não, a gente até desculpa alguns jogos indies que são fantásticos. Ah, não. Que talvez a desenvolvedora não tenha condição financeira de fazer dublagem Exato. ou legendas em várias línguas, né? Porque isso gasta dinheiro e tal. Mas jogos aí AAA ou jogos de produtoras grandes que não tenham um carinho com outros países, cara, realmente ridículo. E nesse quesito também, né? De forçar você a ouvir o áudio em português, sem poder escolher um áudio diferente e tal. Isso é aí você tem que... O que tem que fazer normalmente nesses casos é trocar o idioma do console. Aí a legenda fica presa ao idioma também. Exatamente. Aí tem esse problema também. Quando a legenda você não pode escolher o idioma da legenda. Ou seja, você vê também. inglês, ou você vê português. Exatamente. É tosco. O foda disso aí, cara, é que tipo, tem muitas empresas que têm escritórios no Brasil, né, que são específicos para lidar com a localização dos jogos. E aí os caras fazem umas cagadas dessas, porque é ruim de serviço mesmo. Exatamente. Mas, aproveitando que nós falamos disso tudo aí, o que vocês têm de exemplos de coisas boas e ruins aí, além do óbvio Peach, Roger da vida, de jogos aí que vocês tiveram experiência com dublagem, tanto em português ou dublagem original e tal? Eu quero falar um. Eu normalmente não jogo com jogo dublado em português e tal, mas tem um que eu jogo, sempre joguei e irei jogar por muito tempo, que é o Overwatch. Achei que você ia falar Legacy of Kain. Eu também, cara. Fiquei surpreso também, aqui, tô sem fala. Também, mas... Não, o Overwatch eu considero um trabalho absurdo. Assim, fantástico. Não é tão pesado, né? Porque
São falas espaçadas, né? Isso, são falas aleatórias, assim, no meio de uma ação e tal. Não tem uma história, não tem tanto sentimento, não tem essas coisas. Mas é muito bem feito, cai muito bem. O áudio eu não sinto que tá pior. Então, parabéns pra Blizzard. E se você pegar o exemplo do Overwatch, o trabalho já começa com a escolha de quem fez, né? Com exceção do Lúcio. Porque o Lúcio, teoricamente, o Lúcio é brasileiro no jogo, né? Mas quem interpreta o Lúcio não é um ator brasileiro. Porém, quem interpreta todos os outros personagens são atores do país daqueles personagens. Então você pega quem faz a diva, é uma coreana. Que fala inglês e coreano. Então quando você tá no jogo com idioma coreano, você tá ouvindo a voz dela original, né? E você pega, tem uma egípcia que faz a Farah, tem um alemão que faz o Reinhardt, uma suíça que faz a Mercy, por aí vai, né? Infelizmente o Lúcio não é um brasileiro, não sei porquê, não sei explicar, né? Tanto é que ele não tem falas em português, né? Podia pôr o Rodrigo Santoro, né, cara? Ah, não, para. Parou. Mas que ele fala português e fala inglês, cara, ué. Carlão, ainda bem que não é brasileiro. Podia ser o Luciano Huck, cara. Putz, realmente podia ser o Luciano. É Lúcio, né? Luciano Huck, tá ótimo. Tá. Mas essa escolha de design, né? Eu vou pôr um ator que fala inglês e fala a língua original dele pra interpretar um personagem do país dele, né? Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que isso foi o que salvou a dublagem do Overwatch ou o áudio original do Overwatch, né? Assim, tem hora que eu fico com vontade de colocar ele no original, até porque, por causa desse motivo aí, e eles usarem o sotaque, né? O sotaque da região deles. Tipo como que chama? Azaria, que é russa. Eu acho muito massa o sotaque russo e tal. E na dublagem brasileira, assim, tem alguns que não tem um sotaque. Outros eles até tentaram colocar e tal, e ficou muito bom. Tipo, nela tem algumas falas dela que são a Widowmaker também e tal. Não, mas assim, não é tão focado nisso, né? Muita coisa é simplesmente em português. Tiveram que fazer certas normal. Concessões, né? Não tem jeito também, né? Mas mesmo assim ficou excelente. Acho legal ter alguns poderes lá, né? Que na língua original, né? Tipo, Hyuga, o HT Kivokurao, ou Ogon Pagatovnuski. Tipo, essas coisas. Se podia ser dublador, aí eu tô falando. Certeza, cara. Olha Igual aí. Pede pra nefar, noob. Que isso, velho? Cara aí, tá desperdiçado. Tá vendo, mano? Ele interpreta até as manhãzinhas do jogo. Zoeira. Fala aí, Deveto, o que você ia falar? Não, que você falou desse negócio de sotaque, velho. Isso é um negócio que me dá muita raiva. Eu lembrei do francês do The Order. Você lembra disso? Ah, nossa, eu curti demais, velho. O inglês não, ou mas dublado? Ah, não, dublado não. em português, é horrível, não. cara. Eles usam sotaque francês em português? Isso, porque existe esse problema, cara. Toda vez que tem uma dublagem em português, que no original o personagem tem que ser ou russo, ou francês, ou espanhol, eles têm que forçar o negócio, mas parece um negócio de cara, infantil, sabe? Aquele sotaque de... não sei nem fazer, não vou nem me rebaixar pra fazer esse sotaque. Mas é muito ruim, porque você não... realmente. Sabe, não te engana de jeito nenhum. E eles fazem toda vez. Tem um cara que ele é o francês. Não, então tem que fazer. Não sei o que. Então, a Blizzard não caiu nessa. Talvez por isso a Blizzard não tenha feito, então, né? Pediram pra algum dublador ou pra algum ator brasileiro aí fazer uma dublagem. Faz essa frase aqui pra mim com sotaque francês. Aí o cara foi lá e fez e falou, não, pode fazer normal mesmo que tá bom. Até porque português, cara, português é uma língua que em outros sotaques ela fica horrorosa. Tanto é que, tipo, qualquer filme que tem em português que não são ou brasileiros, ou mesmo que seja um português de Portugal, né? Por exemplo, tem um americano que tem que fazer um personagem que fala português. Qual filme que teve isso? Filme do
Velozes e Furiosos do Rio, eu acho que tem. Muitos que passam no Brasil, às vezes tem alguma fala ou outra, né? Isso, tem um que tem um vilão, não tô conseguindo lembrar qual que é o filme, mas o vilão principal é um brasileiro, só que o ator é americano, e ele fala português. Nossa, cara, é bizarro. Eu sei qual que você tá falando. Tem o Bem-vindo à Selva também, que tinha uns carinha... Falava em português, mas eles falavam tudo bizarro. Bem-vindo à Selva, o Anaconda também tem. Nossa. Mas aí já estão caindo nos filmes B, hein? Não, mas que isso, cara? Anaconda? Anaconda é filme B, cara. Que isso, cara? Filmaço. Filmaço. Me recuso a ouvir isso. Owen Wilson, velho. Owen Wilson. Me recuso a ouvir essa afirmação. Nem. Ok, vamos deixar a Anaconda falar. Dá exemplo aí, Demetrio. O que você viu de dublagem boa aí? Dublagem boa, cara? Só tem dublagem ruim? Ou ruim, fala. Não, o problema, sabe o que é? É que varia muito, porque tem os caras muito bons. E aí tem... É igual você falou do The Witcher, cara. A dublagem do The Witcher, pra mim, é um exemplo fantástico. Ela é muito boa, principalmente por causa do Geralt. Tem hora que eu joguei o jogo nas duas versões, que eu joguei ele... Eu terminei ele todo em inglês, e aí a minha namorada jogou ele em português, eu acompanhei ela jogando. E tem hora que eu lembro da voz, sabe? Eu tento lembrar de uma cena, me vem a voz do Geralt em português. De tanto que é marcante, sabe? Então foi muito boa. Só que quando você tem atores muito bons, só que você tem a carga de ter toda uma produtora, né? Onde aquele ator trabalha. E às vezes nem todo mundo lá é bom. Então você tem alguns personagens do jogo que... né? Não fica tão bom. Mas eu acho que a gente tem que pegar assim, né? Se o todo é legal, então eu acho que eu parabenizo o trabalho que foi feito. Então The Witcher pra mim é um exemplo fantástico de dublagem. Mesmo com algumas ressalvinhas. Um exemplo recente, ruim, horrível na verdade, eu até tinha falado em outro podcast, é o Deus Ex Mankind Divided. Jogo da Square aí, recente. É uma das dublagens piores que eu já vi, dublagem em português, né? Cara, tem frase que perde sentido. Isso não tem explicação, cara. É inconcebível. É verdade. Essa questão também, a dublagem tá muito amarrada com o roteiro também, né? Isso. E quando o roteiro não é bem traduzido, não há dublagem que salva, né, cara? Não, aí, no caso do Deus Ex Mankind Divided, o fato pior de a dublagem ser ruim é que afetou também a legenda. Que aí ele pegou o roteiro da dublagem e pôs na legenda. Entendi. Aí assim, né? Juntou merda com outra merda e deu merda. Outro exemplo muito bom, acho que vocês já falaram, né? O The Last of Us e Soul River, vocês tinham falado também. Soul River, jogo de 1999, só vamos frisar isso. E tinha uma das melhores dublagens que eu já vi. Provavelmente, eu acho que é a melhor dublagem que eu já vi em português, cara. Soul River. Cara. É muito bom. É extremamente bem feito. Pena que os seguintes não tiveram dublagem. Se eu não me engano, não teve. Acho que foi só aquele. E eu não entendi como aquele jogo teve dublagem, cara. Pela época também, né? Não era tão... Exato, não era comum. Não era comum de jeito nenhum. Não era comum nem legenda. Eu tenho só mais um exemplo que eu gostei muito, que foi o Batman Arkham Knight. Então, eu gostei muito. A princípio, a voz do Batman, eu fiquei um pouquinho ressabiado, porque eu sou acostumado com a voz do Batman das animações, né, em português. Que, inclusive, pra mim é a melhor voz de Batman que existirá em todos os tempos. Porque olha só. O Batman brasileiro, cara, da animação dos anos 90, vocês lembram qual que é a voz? Eu não lembro. Lembro também não. Cara, depois eu vou achar aqui um vídeo e mando pra vocês. É muito foda. E aí a voz do Batman no jogo não é essa, é uma voz um pouco mais jovem. Mas o total, cara, o cara que fez o Coringa é muito bom. O Coringa tem uma cena no Batman Arkham Knight que ele canta, né? E apesar de completamente bizarra a cena, ficou legal. Ele cantando, uma cantoria louca. E eu vi a
a versão original e a versão dublada. E eles fizeram um trabalho assim, porque em música é muito difícil, né? Você tem, além do contexto, você tem as rimas que tem que casar com o ritmo da música. Então assim, eles conseguiram manter a ideia da música igual e fazendo umas riminhas divertidas, assim, sabe? Ficou bacana. E o principal de tudo, que são os capangas, cara. Aquilo lá pra mim ficou muito, muito massa. A voz varia, às vezes, sabe? Deve ser umas 4, 5 vozes diferentes, né? Que leem os textos. Mas você nem percebe, sabe? Tem um que fala... eu tive no Arkham City... E agora eu tô aqui, eu nunca vi esse tal de Batman. Isso aí pra mim é lenda. Que coreto. Cara, quando eu escutei isso, eu rachei, cara. Eu falei, nossa, não é possível. Vou até ouvir um pouco depois. É bom. Então, assim, eu gostei bastante. Foi muito divertido jogar ele dublado. Legal. O que eu queria complementar, e talvez até pra gente finalizar, era falar que, por mais que a minha opinião pessoal seja que eu não gostar das legendas, ou que eu achar, às vezes até das dublagem, e às vezes achar até desnecessário em alguns pontos, né? Principalmente no cinema, às vezes. Mas eu acho que isso não quer dizer que não seja importante que as produtoras atendam ao mercado brasileiro, né? Ou deem mais atenção pro brasileiro, que a gente muitas vezes é esquecido, né? Sai tanto jogo aí em outras línguas e não tem a legenda em português, né? Do Brasil. Eu particularmente acho que a legenda é totalmente suficiente em qualquer caso, mas da forma como a gente discutiu aqui, né? Se a dublagem for a forma de atender, né? Se for uma forma de agradar o brasileiro, de agradar um certo público, uma certa gama do público, que seja bem feita, né? Claro. Se essa for a forma de fazer, que faça bem feito. Que não faça só colocando nome de famoso, ou que não faça com gente meia boca, ou com roteiro meia boca, que traduza direito, que traduza as piadinhas ou as frases de efeito para uma coisa semelhante no português, que isso seja interpretado direito, né? E que o pessoal siga o exemplo aí da CD Projekt Red, da Blizzard, né? De jogos aí que a gente mencionou, igual o Batman, igual outros aí que vocês falaram, igual Overwatch e tudo mais. Então assim, se tiver que ter, cara, se isso atende, se o brasileiro fica feliz com isso, que faça bem feito, porque, cara, pra ficar um trem porcaria, eu prefiro que não tenha. Essa é a minha opinião. Eu já não gosto, mas pra ficar um trem porcaria, só pra falar que tem pra alegrar aqui o povo brasileiro, mas um trem mal feito, ou com Pete Roger, né, eu prefiro que não tenha. Isso aí é foda mesmo, cara. Apoiado em gênero, número e grau, acho que você resumiu tudo que precisava ser dito nesse podcast. Você resumiu agora. Que esse negócio de fazer pra agradar o povo brasileiro. O povo tem mania de achar que o povo brasileiro é burro, né? Então, isso eu acho muito errado. Se vai fazer, faz direito, faz bem feito, faz artístico. É um trabalho artístico, é um trabalho sério. Então, pô, faz direito, caralho. Né? Trabalha, você tá ganhando pra isso, pô. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso tópico da semana. Espero que vocês tenham gostado das nossas discussões. E pra gente fechar o podcast, falar um pouquinho do que a gente tá jogando ou fazendo ao longo da semana e coisas que tenham nos divertido. Lerrais, o que você jogou ou o que você fez aí ao longo da semana que você quer comentar com os nossos ouvintes? Joguei não muito, mas eu joguei um pouquinho de BioShock primeiro. Remaster, né? Remasterizado, que foi inclusive dado de graça para quem já tinha as versões originais do 1, do 2 no PC. E tá legal. O gráfico tá bom. Assim, eu não notei tanto porque acho que faz muito tempo que eu joguei o original, né? E eu não tinha terminado, não tinha jogado tanto. Eu já tinha iniciado ele umas 2 vezes, mas nunca terminei. Só agora que eu quero pegar e terminar mesmo. Mas é um jogo fantástico, né? Assim, a ambientação eu acho absurdo. Você fica imerso naquela... Totalmente imerso, né? Literalmente, né, no caso. Que é uma cidade embaixo d'água, mano. Que é isso? É um jogo bem profundo também, né, cara? Profundo. Extremamente profundo.
Muito profundo. Mas enfim, é muito legal. E joguei um pouco de... Quer dizer, sempre jogo um pouco de Overwatch, né? Ah, isso é vida, né, cara? Todo dia, Isso é praticamente. vida. É só isso. O BioShock não tem o que falar, né, cara? É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu até, corrigindo uma coisa do nosso podcast número 10, sobre os melhores jogos da nossa vida, eu esqueci de mencionar o BioShock como menção honrosa. Não. Mas fica aí, fica registrado agora. BioShock fantástico. E... Boa, assim, eu gostaria de registrar aqui também BioShock Infinite como uma menção honrosa da minha lista. BioShock Infinite também. Fantástico. Demet, se você não jogou, por favor. Eu falei pro Demet aproveitar agora a coletânea nova e jogar ele. Por favor. Pelo menos o Infinite. O Infinite é... Demet. É o Troy Baker. É o Troy Baker e a Courtney Draper também. Faz Elizabeth. Olha só. Vou jogar. A musiquinha, as músicas do jogo são fantásticas. Nossa. Não, a Elizabeth lá é muito foda. Não, muito foda aquele jogo. É porque até pouco tempo eu tinha um preconceito mortal com FPS, né, cara? Sim. Mas eu te entendo, preconceito brutal mesmo, assim. Mas agora já tô... Depois de Dying Light, depois de... Pô, Dying Light delicinha, cara. Assim. Os truta aí, ó, matando zumbi. Pois Top. é. Tá O Infinity eu acho que, assim, quase, eu tenho quase certeza que você vai curtir, cara. Porque o cara fala, tem a menina que fica interagindo, o a jogo história é foda. É a narrativa, né? Não é o... Exato. O gameplay é legal e tal, mas o gameplay é legal também. O final, mano. Nossa. Mas, beleza, já me convenceu. Demet, o que você... Pronto, essa semana aí que você quer compartilhar com a gente? Então, esta semana tivemos o segundo episódio de Batman, da Telltale. Olha só. Eu joguei já, inclusive o review está no forno, estará disponível aí provavelmente amanhã, na sexta-feira. No caso, quando o podcast sair, já vai estar no ar. Já vai estar no ar há algum tempo. E... Bom, sem querer dar spoiler do review, né, mas gostei muito. Continua uma experiência muito agradável de se jogar. Confirma algumas teorias que eu tive anteriormente sobre as escolhas que a Telltale daria pro player e tal. Assim, não vou falar muito não, vou destrinchar bem. Isso aí foi spoiler já. Isso aí foi spoiler. Se você falou que você tava certo, então você já tinha me falado o que são as ideias, e então fodeu. É spoiler. Mas já chove. sei o que vai acontecer. Mas jovem. Jovem. Mas jovem. Desarma esse coração, jovem. Até eu tenho, velho. É lógico que tem umas escolhas tretas. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? É porque eu tenho uma teoria de que, tipo assim, o Batman, todo mundo conhece. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas conhece mais ou menos a saga do Batman, alguns vilões do Batman. E todo mundo sabe que o Batman faz cagada, às vezes, né? Tem coisa que é culpa do Batman. E que talvez a Telltale daria a você, player, a possibilidade de não fazer as cagadas que o Batman faz. Aí eu comentei com o Leandro essa semana que de fato isso aconteceu. Mas eu sou um Batman tão bom que eu fiz exatamente a mesma cagada que ele fez. Nossa, mesma cagada de sempre. Não, é porque a Telltale é filho da puta, né, velho? Os caras colocam você naquela situação assim. Nossa, é tenso, cara. É tenso. É difícil. Falando em Batman, eu comecei a jogar o primeiro capítulo. Não cheguei a terminar não, mas eu lembrei muito do Demet, não só porque é Batman, mas por causa dos problemas que eu tive no PC. Porque eu não tinha jogado antes, porque essa porcaria estava uma merda no meu PC. Tava travando, tremendo o FPS toda hora, mesmo com um PC razoavelmente bom, né, que rodaria isso tranquilamente. Tava uma merda enorme, eu peguei muita raiva, tava ficando até tonto com o jogo, de tanto que tava travadinha, sabe? Toda mudança de cena, de câmera, não de cena, de câmera, o jogo travava tipo 1 segundo, assim, pra mudar a câmera, sabe? E era horrível, porque muitas vezes você tem, no comecinho do jogo, né, você tem o Batman taca o gancho lá no vidro e tal, e tem toda aquela cena de ação dele indo pra direção ao prédio e tal, aquilo lá era injogável, você não tinha como selecionar de tanto que ficava quebrando o FPS, sabe? E aí eu peguei raiva, eu falei assim, eu vou comprar isso no PS4 depois e jogo. Mas aí recentemente atualizaram o jogo um pouco, atualizaram o driver da AMD e tal, e aí ficou bem melhor.
E aí eu animei a jogar de novo. Então eu comecei um pouquinho, mas ainda não tem muito o que falar. Mas eu já gostei do que eu vi, cara. Lembrei de você quando você falou também das capas do Batman formando a logomarca. É muito legal, cara. Aquilo lá exemplifica bem toda a experiência que eu tô tendo, assim, porque eu, por ser fã do Batman e por conhecer um pouco das coisas, tem muita coisa, tem locais de Gotham que apareceram em quadrinhos específicos, sabe? Que estão no jogo e tal. Ah, esse local, caralho. Sabe, pra uma pessoa que não conhece, é um café. Só que eles tinham que estar pra acontecer uma cena tal. Mas pra quem leu o quadrinho XPTO de sei lá quantos anos atrás, sabe? Não, esse lugar realmente é um lugar que tá em Gotham e tal. Então, assim, é um cuidado com detalhes, assim, que eu acho muito especial, cara. Eu acho parecido com o que o Leandro fala sempre do The Witcher, né, cara? Que pra quem lê os livros, você pega cada detalhezinho, cara, que você vê que os caras, nossa, eles botaram assim aquela... Isso aqui é pra você, fã. Foda. Isso é muito bom, isso é muito bom. Os caras têm um domínio total do universo. Então é bacana. Legal. E além do Batman, eu continuei jogando um pouquinho mais de World of Warcraft, como sempre. Ó o vício! Vício do caralho. Ó o vício! Mas eu cheguei na expansão atual, lá na Legion, né? Tava vendo como é que era e eu gostei bastante, cara. Igual eu falei nas últimas vezes sobre o WoW, eu acho que o WoW evoluiu demais, mesmo tendo a idade que tem hoje. 12 anos já, eu acho que é um jogo que evoluiu bastante. E essa última expansão é tipo o ápice da evolução do WoW, sabe? Muita mecânica nova, muita coisa divertida. Eles mudaram muita coisa que era muito maçante, muito grind, né, que a gente fala, muito farmar. Eles mudaram bastante essa mecânica para ficar uma coisa mais dinâmica, mais legal para quem tá jogando, para quem tá evoluindo os personagens. E ficou bem legal, cara. Fora que essa expansão já, a anterior a Warlords of Draenor, já tinha uma série de cenas não em CG, mas cenas de história, né? O que tinha muito pouco no WoW. Quem vê os trailers acha que tem aquilo no WoW direto, né? Mas tem muito pouco no WoW daquelas cenas. Mais recentemente, principalmente no Legion, eles tacaram cenas de história lá pra caralho. Então vira e mexe, a tela fica preta, já abre uma cena de história na própria engine do jogo, umas coisas meio épicas lá, ficaram um negócio bem legal, cara. É difícil imaginar como que conseguem reinventar um jogo que ainda tem 12 anos, sabe? Que já tem 12 anos, então eu fiquei feliz. Mas não é uma coisa que eu vou jogar por muito tempo, porque além de dinheiro, isso consome tempo, né? Isso consome muito tempo. E a gente tem muitos outros jogos aí pra se divertir com. Ele é temporada só até, assim, o restinho do ano que vem. Só por mais uns 5 anos, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o 12º episódio do Super Gamecast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de acompanhar a gente no site supergameplay.com.br, de divulgar nosso podcast, seguir lá no iTunes, no SoundCloud e, claro, todas as redes sociais. Obrigado também para quem está mandando feedback. A gente sempre recebe feedback, é bem legal. E a gente tenta sempre melhorar por aqui para ficar legal aí para vocês. E obrigado, Demetrio, pela presença. Opa, hoje eu vou me despedir, como a gente falou de dublagem. Uma das dublagens mais importantes para mim de todos os tempos da história dos games. Eu vou me despedir falando ela. Detrás de ti, imbecil! Ah, meu Deus, velho. Que isso, velho. É isso aí. Valeu, Leandro. Valeu, eu não tenho nenhuma dublagem agora, porque eu já não? gastei tudo durante o podcast, cara. Eu não pensei nessa despedida aí, foi mal. Tá certo. Mas é isso aí, galera. Um abraço.